Ei, Gary, é ótimo ver você, como sempre. Estamos felizes que você tenha ido ver Ken. É claro, você poderia aprender com ele sem realmente ter ido até lá, mas foi divertido você ter ido. Pode apostar, e foi legal encontrar com ele também. Para um estudioso, fiquei surpreso com o quanto ele é engraçado. Uma das melhores ferramentas do Espírito Santo é o riso, meu irmão. Se você levar o mundo a sério demais, ele vai tomar conta de você. Sim, eu gostaria de ter me lembrado de rir um pouco mais frequentemente. Eu ainda retardo demais meu perdão algumas vezes. Estou certo de que vocês estão cientes do assunto sobre o qual quero falar hoje. Eu gostaria de ser melhor em receber orientação, e fico feliz que vocês tolerem tanto meus interesses atuais. Tudo isso é parte do plano. Vamos discutir uma fonte de orientação que não é desse mundo. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo hoje, então, vamos direto a isso. Você leu o panfleto A Canção da Oração, certo? Com certeza. É uma das minhas coisas favoritas. Então, vamos falar sobre o que é a verdadeira oração, e como você pode conseguir um benefício secundário dela, por não tentar consegui-lo. Uma pergunta rápida primeiro? Estamos aqui para servir. Bem, estive pensando sobre a devoção dos verdadeiros mensageiros espirituais, de São Francis, a Madre Teresa, e isso me faz imaginar se realmente tenho valor para ser um dos mensageiros de Deus. Eu não sou sempre devotado, sabe? Lembre-se sempre de algo: seu perdão prova sua devoção. Você está ficando muito acostumado a perdoar agora, e está se esquecendo de que isso nunca foi natural para você, antes desses últimos anos. Toda vez em que você perdoa, pense nisso como uma dádiva para você mesmo, e para Deus. Você vai se sair bem. Obrigado, eu vou tentar. Mas eu também me sinto como se não tivesse o ímpeto necessário para escrever nosso livro, ou sair por aí tentando ser um orador pelo curso. Eu não tenho uma voz muito boa para discursos. Você não tem que fazer isso se não quiser, mas, se escolher fazê-lo, lembre-se de algo: Moisés não tinha uma boa voz para discursos, Hitler tinha. O que importa é a mensagem, não a forma. Além disso, você pode se surpreender se fizer uma tentativa. Apenas se lembre de que está falando consigo mesmo. Não existe ninguém lá fora, e você pode se lembrar disso sempre que quiser. Em relação ao ímpeto, seja em relação ao ímpeto no sexo, ou no trabalho, as pessoas o têm porque temem a morte. Elas têm um prazo final, por assim dizer. Um preguiçoso como você, simplesmente demonstra seu medo da morte de outras formas. Quando isso acontecer, lembre-se do quanto seu medo da morte e seu medo de Deus são errôneos. Na verdade, eu realmente tenho medo de não poder viver no Havaí. Acho que tenho desejado isso, muito mais do que podia perceber. Em primeiro lugar, você não deveria se sentir culpado por desejar viver lá. Por que não viver lá? Todos têm que viver em algum lugar. Isso é apenas uma preferência. Por que criar tanto caso sobre isso? As baleias são espertas o suficiente para ir para lá no inverno. Por que um cara legal do signo de peixes como você também não deveria ir? Eu não vejo como ficar lá por um período longo demais até o momento. Isso é assim, porque você tem colocado o carro diante dos bois. Sorte sua que nós vamos ensiná-lo a colocar o carro atrás dos bois hoje. Uma coisa que queremos que você entenda é que você é inocente, não importando o que pareça acontecer em sua vida. Algumas pessoas se sentem culpadas por serem pobres, e algumas por serem ricas. Você não acha que já foi ambos em suas numerosas vidas de sonho? Entretanto, nenhum deles é verdade. É apenas um sonho. Como nós sugerimos, se você tiver uma boa compreensão sobre as bases do sistema de pensamento do curso, então deve ser capaz de aplicar o que tem aprendido a tudo. Por exemplo, quando você tem um desejo profundo por algo, então, precisa pensar que é um corpo, ou separado de Deus de alguma forma. O que mais poderia querer algo? Se você é espírito, ou unido a Deus, então, não precisa de nada. Se você se lembrar de que não é um corpo, então, pode dar um passo atrás, e ver que o que deseja não tem valor. Mais uma vez, não estamos falando sobre abrir mão de tudo fisicamente. Estamos falando sobre a maneira com que você olha para isso.
Se você precisar de algo, e você tem que estar em falta de algo para precisar dele, então, pode se lembrar de que isso é apenas um substituto para Deus, e que um senso de separação dele é o único problema real. Você está tendo um sonho de escassez, mas não é verdade. Ao invés de tornar uma coisa do nível da forma mais importante do que outra, você pode se lembrar de que tudo é realmente o mesmo, em sua inexistência. Cristo não precisa de nada. Se você precisar de algo, então, está vindo a partir da fraqueza, mas se não precisar de nada, então, está vindo a partir da força do Cristo. E se eu apenas amar o Havaí e escolhê-lo porque é lindo? Uma maneira de fazer isso é considerar a beleza que você vê, ou sobre a qual apenas pensa, como um símbolo da sua abundância como Cristo. Dessa forma, se chover no seu aniversário, e você não puder sair e olhar para a beleza, ela ainda estará lá, onde sempre esteve para início de conversa, em sua mente. No seu caso, a falta se mostra na forma de problemas financeiros. Ela é um resultado da sua culpa inconsciente. Não se sinta mal sobre isso. Existem maneiras piores da sua culpa inconsciente se apresentar. Por exemplo, seus problemas são preferíveis a sérios problemas de saúde, e há muitas outras coisas com as quais as pessoas têm que se digladiar. Você sabe como perdoar, você tem pressão arterial perfeita, parece muitos anos mais jovem do que é, conte suas bênçãos, e seja grato pela maioria das suas lições ser gentil, e pelo seu perdão o estar despertando para a consciência de quem você realmente é. Eu tenho tido ideias muito boas sobre como rezar e estar com Deus, mas não tenho certeza de entender essa ideia de um benefício secundário. Tudo bem. Vamos falar sobre isso brevemente com você, e depois vamos partir para que você possa praticar. A prática leva à perfeição. Veja dessa forma. Se o universo ilusório está em mudança contínua, e Deus é imutável e eterno, qual você deveria preferir como sua fonte? Seu problema de escassez, que é simbólico do pensamento da separação, é amplificado pelo fato de que você está colocando sua fé em algo que não é confiável. Se você vir sua fonte de suprimento como algo nesse mundo, por exemplo, sua carreira, um emprego específico, ou suas próprias habilidades, então, quando algo mudar, como sempre faz nesse mundo, você poderá ficar abandonado, ao relento. Uma fonte ilusória pode ser perdida. E se sua fonte não puder mudar ou falhar? Então, você estará colocando sua fé onde ela é justificada. Agora, você pode ver suas carreiras e esforços transitórios, simplesmente como ferramentas, que podem ser usadas como expressões simbólicas do seu suprimento constante. Agora sua fonte se torna um poço sem fundo, onde você pode ir buscar orientação, que sempre virá em alguma forma de inspiração. E daí se sua ferramenta se estragar? Você não tem que ficar apegado a ela, porque ela não é a sua fonte. Se sua fonte é constante, então, uma ferramenta pode ser fácil e rapidamente substituída por qualquer outra, através da ocorrência muito natural da inspiração. Você pode relaxar, sabendo que não pode perder sua fonte. Eu já experimentei um pouco do que você está falando, mas você poderia ser um pouco mais específico sobre como ela é. Sim, a instrução de J, em A Canção da Oração, é bastante específica, mas unir-se com Deus é abstrato. Mais tarde, geralmente quando você não está esperando, uma resposta aos seus problemas aparece do nada, se você quiser, como o efeito posterior de se unir a Deus. Vou repetir, porque você já leu isso, uma parte do que essa joia de panfleto diz. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração, passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vês, e entrega-as nas mãos de Deus. Lá elas passam a ser as tuas dádivas a Ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor, a não ser o dele. Como um exemplo, quando você medita, pode visualizar a si mesmo pegando a mão de J, ou do Espírito Santo, e indo até Deus. Então, você pode pensar que está deixando seus problemas, objetivos e ídolos, no altar diante deles, como dádivas. Talvez você diga a Deus o quanto o ama,
e o quanto é grato por Ele tomar conta de você, salvo para sempre, e totalmente suprido. Então você se torna silente. Você tem a atitude de que Deus o criou exatamente como Ele, e para estar com Ele para sempre. Agora, você pode deixar tudo de lado, unir-se ao amor de Deus, e manter-se em alegre comunhão com Ele. Alguns dias depois, você pode estar comendo um sanduíche, ou trabalhando no computador, e de repente, algo o atinge. Uma ideia inspirada apenas vem até você. A palavra inspirada, como você sabe, significa em espírito. Unindo-se com o espírito, você recebe a resposta. As pessoas estão sempre olhando para Deus para que Ele responda às suas preces. Se elas soubessem mais sobre como rezar, então, saberiam como a resposta é dada. Suas respostas não vêm na forma de respostas físicas, elas vêm à sua mente em forma de orientação, uma ideia inspirada, que o panfleto descreve como um eco do amor de Deus. A forma da resposta, se dada por Deus, se adequará à tua necessidade, tal como a vez. Isso é apenas um eco da resposta da sua voz. O som real é sempre uma canção de agradecimento e de amor. Essa é a chave. Unir-se com Deus, em amor e gratidão. Você se esquece de tudo mais, e se perde em seu amor. É assim que é ser preenchido pelo Espírito. Essa é a canção da oração. O eco é um benefício adicional, mas não é o propósito da oração. Isso só acontece naturalmente quando você se une a Deus e o ama. Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Não seria possível acontecer algo no mundo que possa satisfazer minhas necessidades como eu as vejo? As respostas de Deus são internas, não externas. Se algo aparece no mundo, é um símbolo. Não pense que Deus age no mundo, Ele não o faz. Os resultados de seguir sua orientação podem aparecer no mundo, como símbolos de segurança ou abundância. Agora você pode vir a partir de uma posição de força, ao invés de fraqueza. Você pode se descobrir sendo mais paciente e relaxado no seu trabalho, e, portanto, mais eficiente. Esvaziando sua mente dos seus desejos percebidos, quando você vai a Deus, você pode experimentar seu amor. Ao retornar ao mundo, onde você pensa que está, pode se lembrar mais regularmente onde você realmente está, com Deus. Com o tempo, você vai ver, de maneira muito natural e clara, o que deveria fazer nesse mundo, para resolver seus problemas, ou, se você for confrontado com uma decisão importante, exatamente qual decisão deverá ser. A evidência mais admirável da validade dessa abordagem será que ela vai funcionar. Ao aceitar as dádivas do seu Pai, lembre-se de que você está eternamente com Ele. Deus só responde a favor da eternidade. Mas, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Nós vamos embora agora, mas apenas na forma. Quando nós desaparecermos, queremos que você se una a Deus, e nós estaremos lá. Quando você vai até Deus, não está tentando conseguir coisa alguma, você simplesmente o ama. Ao fazer isso, você descobre que é amado por Ele, agora e por toda a eternidade. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. Todo o resto é meramente acrescentado. Buscaste em primeiro lugar o reino do céu, e tudo mais, de fato, te foi dado.